vez vamos entrar na presença de nosso Deus com a palavra do Senhor. Então, vamos ler João, capítulo 3, versículo 5. João 3, 5. Que diz assim: E Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui Jesus está falando com Nicodemos, né? Que é preciso nascer da água e do Espírito, explicando a ele porque ele não entendeu. Como poderia nascer de novo? Esse nascer de novo é nascer uma nova criatura, nascer com outro coração, uma transformação de Deus, do Espírito de Deus. A pessoa é uma pessoa ruim, maldosa, não tem discernimento de andar pelos caminhos certos. Então, quando ela nasce de novo, é como nasce um bebê, não sabe de nada e vai aprender todas as coisas. É uma forma de nascer de novo. Vai aprender todas as coisas, agora sim, as coisas boas, as coisas que vão trazer paz, vão trazer felicidade, as coisas que vão trazer o Espírito do Senhor na vida. Então, agora, vamos ler mais uma escritura. João 3,16. Porque nós vamos ter muita escritura para ler e também vamos comentar. João 3,16 diz assim: 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, grande é o amor de nosso Pai, de nosso Deus que mora nos céus, porque Ele deu o único Filho para que nós possamos ter a vida eterna, uma vida feliz. Eterno, todos vão ser eternos, todos nós, tanto aqueles que querem seguir ao Senhor, como aqueles que não querem. Mas vida só vai ter aqueles que aceitar seguir ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, com os mandamentos dele, seguir com amor, com carinho e sabendo que existe uma lei, né? Que Deus tem a lei dele, tanto da justiça como do amor. Então, aquele que quer seguir certinho os caminhos do Senhor, esses vão conseguir a vida eterna e não a morte eterna, o tormento eterno, mas sim a vida, como Deus falou, que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para todos aqueles que nele crê. Basta crer no Senhor, não precisa você fazer muita coisa. Desde quando você começa a crer no Senhor Jesus, você já começa uma nova vida, uma transformação nos seus dia a dia, nos seus afazeres. Se você xinga, você não xinga mais. Se você mente, você não mente mais. Se você rouba, você não rouba mais. Se você engana as pessoas, você já não engana mais. Você vai ter um novo caráter. Você vai ter uma transformação na sua vida. Vamos ler mais uma escritura. João 14, 9. Diz assim: disse-lhe Simão, Pedro: Senhor, não só os meus pés. João 14, desculpa, eu li errado, 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Porque Jesus, conversando com os discípulos, Filipe pediu para ver o Pai. E Jesus, como Jesus é filho de Deus e
nascido do Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que Maria não teve relações para ter Jesus Cristo, para Jesus Cristo nascer. Foi o Espírito de Deus que entrou, cobriu Maria e ela ficou grávida e o bebê cresceu ali por obra do Espírito Santo. Então ali foi o próprio Deus crescendo no ventre de Maria. E quando ela deu à luz, nasceu Jesus, o Filho de Deus. Mas Deus dentro de Jesus. Foi Jesus e foi Deus, o próprio Deus, nascido no próprio Filho. Então quem olhava para o Filho também via o Pai, por causa do Espírito do Senhor que estava no interior de Jesus. E na face também, quem olhava para Jesus via Deus. Agora fica meio confuso, né? Para quem não consegue entender. Jesus é Deus? Jesus também é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Mas eu estou falando do Deus Pai. Quem olhava para Jesus via o Deus Pai na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Entendeu? Então vamos ler mais uma escritura para entender melhor. Mateus capítulo 14, versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui nessa passagem, Jesus andou pelo mar e o barco dos discípulos já estava bem avançado no alto mar, mas Jesus conseguiu alcançar os discípulos. Jesus andou pelas ondas, pelo mar e conseguiu alcançar os discípulos. E eles se assustaram, pensaram que era um fantasma. Mas quando Jesus falou: Pedro, sou eu, discípulos, sou eu, então eles viram que era Jesus. E o que aconteceu? Jesus mandou Pedro andar por cima das águas. Venha, que Pedro queria andar. E Pedro foi. Então, quando tudo terminou, que Jesus foi para o barco, salvou Pedro, que ele teve medo, Jesus ajudou ele. Eles reconheceram que realmente Jesus é o Filho de Deus. Porque ele falou: como pode ser andando por cima do mar? O barco já estava em alto mar. Então agora vamos ler mais uma escritura. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então aqui Jesus está explicando, né? Porque muitos acusavam ele que ele queria ser rei aqui na terra, tomar o reinado dos governos, dos reis, liderar os presidentes, como se fosse um presidente. Mas não, Jesus só veio porque foi um mandado de Deus para trazer a paz, para trazer o amor, a união, para trazer a esperança, a felicidade e para preparar o povo para voltar a viver com Deus, com o Pai que criou todos os homens no céu. Então, por isso ele disse: o meu reino não é daqui. Lá no céu está tudo preparado para todos aqueles que crêem no nome do Senhor. Deus tem feito muitas coisas para mostrar aos homens, mostrar ao povo que realmente existe um reino dos céus. Os céus existem, não é conto de fadas. E no céu é tudo maravilhoso. Aqui no mundo a gente encontra muita dificuldade, a gente encontra muita luta, muita tristeza, doenças, dores. Mas no céu não vai existir nada disso. No céu só vamos ter a paz, a felicidade, a saúde. Nós vamos ter
coisas que vai elevar nossa alma, vai nos fazer feliz. No momento que você está feliz, qualquer momento que você se sente feliz, lembre-se, essa felicidade vai ser eterna, uma felicidade para sempre, com o nosso Pai dos céus. Então, vamos ler mais uma escritura. João, Mateus 14, 2. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Então, aqui está falando sobre Herodes. Herodes era um rei, né, de Jerusalém. E ele mandou matar João Batista, porque João Batista estava falando mal da mulher dele, dizendo que a mulher dele não deveria estar com ele porque ela era a mulher do irmão dele. Então estava tendo um adultério, né? Então João Batista estava tentando consertar o erro deles, ajudar eles a consertar o erro deles, mas ele não quis. O que ele quis, eles não quiseram. O que eles quiseram foi matar João Batista, arrancar a cabeça de João Batista. E depois, quando Jesus estava fazendo muitos milagres, operando muitas maravilhas, ele ficou achando que ali era João Batista que tinha voltado para a terra. Então nós podemos ver que a semelhança entre a pregação, entre muitas coisas que Jesus fazia, era igual a de João Batista, semelhante a que João Batista fazia. Porque também todos eram usados pelo Espírito do Senhor. Na verdade, a gente não faz nada. Eu nada faço. Jesus fez muita coisa, porque Jesus morreu na cruz. Jesus foi o único homem que deu a vida por nós. Mas João Batista nada fazia para Deus. Elias, todos os outros profetas. Por quê? Porque era o Espírito Santo de Deus que usava cada um deles. Eu sou pós-cinza, mas Jesus não. Jesus veio do Espírito Santo. Então assim vamos ler mais uma palavra. Mateus capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus perguntou aos discípulos quem era ele. Quem dizes que eu sou? E Jesus falou, e Simão Pedro falou: Tu és o Filho do Deus vivo. Tá vendo? Ele reconheceu a grandeza de Deus na vida de Jesus Cristo. Vamos ler mais uma escritura. Aqui eu estou lendo essa escritura assim, os capítulos, versículos dos discípulos, dos apóstolos, de Mateus e todos eles, muito mais, né? Porque é para que possamos confirmar, um no outro. Eu podia ler um só, mas eu quero ler vários, para nós vermos que existe realmente o Pai e o Filho. Que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Ambos, um no outro. Aqui na terra, quando Jesus estava aqui, Jesus não veio sozinho. Ele veio com o Pai e com o Espírito Santo. Então vamos ler mais um estudo. Mateus, capítulo 16, 19. Que diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui Jesus se alegrou com a resposta de Pedro, porque todos os outros estavam dizendo que ele era João Batista, que ele era Moisés, que ele era Abraão até,
quem sabe, estava dizendo que ele era profeta, um profeta antigo que veio no corpo dele, mas no corpo de Jesus. Mas Pedro revelou que ele realmente é o Filho de Deus. Então a alegria de Jesus foi tanta que... E também Jesus teve a confirmação daquele que ia ficar quando ele partisse. Porque Jesus estava para partir da terra. E ele precisava deixar uma autoridade na terra. E essa autoridade para guiar todo o povo foi Pedro. Nesse momento que ficou, foi Pedro, Simão Pedro. Porque Simão Pedro foi revelado por Deus. No momento que ele disse que Jesus é o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, que Deus estava em Jesus, Jesus em Deus. Dá para entender, né? Então agora vamos ler mais uma escritura. Tiago, capítulo 1, 5 e o 9. Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida... Ei, fale mais baixo aí, por favor. Ei, silêncio, fala baixo. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, meninas, por favor, fala mais baixo aí, eu não estou conseguindo nem me concentrar. Então, deixa eu ler de novo, peraí. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, assim, aqui no livro de Tiago 1, 5, 6, Deus está aconselhando a pedir sabedoria a Ele. Se alguém tem falta de sabedoria, de entendimento, pedir sabedoria a Deus. Assim como o profeta José Smith fez. Vou falar um pouco sobre a trajetória do profeta José Smith. Porque logo após Pedro ter recebido a autoridade, Pedro também, infelizmente, algum tempo depois, morreu. E a Igreja de Jesus Cristo ficou sem uma liderança. Mas vamos falar um pouco sobre como foi que Deus tornou a voltar a autoridade da igreja aqui na terra. Em 1805, nasceu uma criança numa família de 8 irmãos. Então ele completou o 9, né? 9 irmãos. E essa criança era uma criança normal. Mas quando era em 1800... Não, vamos ainda continuar um pouco aqui. E essa criança cresceu nessa família temente a Deus, respeitosa a Deus, confiava em Deus, a família dele, e preparava ele para seguir os caminhos do Senhor, assim como todos os outros irmãos. Mas, ao passar o tempo, essa criança ficou uma adolescente e começou a imaginar que estava faltando alguma coisa no Evangelho, porque não havia concordância entre uma igreja e outra. Então essa criança começou a orar a Deus e pedir a Deus sabedoria, porque ele recebeu uma Bíblia e procurou orar a Deus. Em 1823, Joseph Smith foi a um bosque para orar. E lá, quando ele estava orando, se apareceu para ele um espírito mau, uma força do mal. Mas ele clamou ao Senhor e... 1820, desculpa o erro, viu, gente? 1820, eu quero falar tudo certinho. Tem que ser rápido, né? 1820, ele foi ao bosque para orar.
E apareceu para ele o Pai e o Filho. Deus, o Pai e o Filho. Jesus já ressuscitado. Apareceu para Joseph Smith. E Deus falou para Joseph Smith: este é o meu filho amado, ouve-o. Então, isso quer dizer que Joseph Smith teria que ouvir o que Jesus Cristo tinha para dizer a ele, para encaminhar ele, para orientar ele. E Jesus Cristo falou para ele não se unir a igreja alguma. Porque se ele se unisse a alguma igreja, o propósito de Deus não ia ser cumprido. Que muitas pessoas iam dar conselho a ele para desistir. Muitos irmãos iam tentar convencer ele a desistir. E a palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem. A gente tem de confiar em Deus. E ele fez o certo, porque ele não deu ouvido ao homem. Ele deu ouvido a Jesus Cristo. Aquilo que Jesus falou, ele quis cumprir. Ele realmente não se uniu a igreja alguma. Como até hoje. Essa igreja é separada. Por quê? Talvez porque tem medo de se misturar e se contaminar. Mas não foi isso que Jesus quis dizer, contaminação. Jesus quis dizer do propósito. Quando a gente está fazendo um bolo, a gente usa todos os ingredientes. Mas se não usar aquele ingrediente, um só, o bolo vai solar. Não fizer certinho as medidas certas, o bolo vai solar. Então, este bolo já está pronto. Este bolo foi pro forno, este bolo assou, este bolo ficou lindo, recebeu uma cobertura, não tem mais perigo não, tá tudo tranquilo. Deus já cumpriu o que ele tinha de cumprir. Vamos ler agora um pouco mais, né? Os anos e explicar. Então, em 1823, Joseph Smith tornou a orar ao Senhor, abriu o coração. E o anjo Moroni apareceu para ele e falou com ele onde estavam as placas de ouro, para que ele viesse escrever o livro de Mórmon, para que ele viesse escrever as escrituras dos antigos profetas antigos. Então, assim foi feito. E teve muitas lutas, ele falou para as pessoas, e muitas pessoas não aceitavam e perseguiam ele e queria que ele desistisse, mas ele não desistiu. O propósito dele era agradar a Deus e fazer aquilo que o Senhor tinha mandado fazer. Então foi passado muitos anos e ele ia visitar o lugar onde estavam as placas. 4 anos se passaram e ele ia visitar as placas onde estava. Até o dia que o Senhor estava preparando para ele passar para o papel as placas. Tudo que estava escrito nas placas para o papel. E assim fazer o livro de Mórmon. Então, em maio de 1829, Joseph Smith recebeu a visita de João Batista. Ele foi orar para saber como era que poderia ser o batismo. E João Batista, o mesmo que batizou Jesus Cristo no Rio Jordão, apareceu para Joseph Smith para explicar a ele como era o batismo. Mas eu creio que o batismo já existia assim, né? Naquele tempo, por imersão. Mas mesmo assim ele recebeu autoridade para batizar. E em seguida apareceu Pedro, Tiago e João, dando autoridade a Joseph Smith e ao irmão dele, Ryan, para batizar. Para batizar as pessoas que crescem no livro de Mórmon, que crescem naquelas palavras que estavam escritas no livro de Mórmon, juntamente com a Bíblia. Então, o pai de Joseph Smith foi batizado. Como é o nome dele? Oliver Calder também acreditou, foi batizado e deu testemunho. E também um novo convertido que foi Brigham Young também se batizou e ficou disposto ali a cumprir a vontade do Senhor.
como construir templos para o Senhor, casas para as pessoas que vinham de longe, uma comitiva para se juntar com este povo. E Brigham Young fez muito pelos filhos de Deus, juntamente com Joseph Smith e também com Ryan. Agora, Joseph Smith já estava sabendo, o Espírito de Deus já tinha preparado ele, que ele não ia ficar na terra, porque a perseguição era muito e queriam a morte dele. Então, o que aconteceu? Ele preparou Brigham Young para ajudar o povo quando ele não estivesse mais aqui na terra, pegar o povo e levar para outros lugares, e guiando de acordo com a vontade do Senhor. E daí em diante foi outros, foi aparecer. Não, tudo bem, não cheguei lá ainda não. Então vamos. No dia 6 de abril de 1830, foi feita a restauração da igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa igreja foi levantada por Deus, usada pelo profeta Joseph Smith, pela direção de Jesus Cristo. E essa igreja teve muitos fiéis naquele tempo, e hoje tem também, né? Muito mais. Mas esses fiéis, eles foram perseguidos, massacrados, maltratados, simplesmente por construir templos para o Senhor. Porque Deus revelou a Joseph Smith que os mortos, eles também teriam oportunidade. Aqueles que foram para o além, que não aceitaram o Senhor aqui na terra, também teriam oportunidade lá do outro lado, de receber o Evangelho e ser batizado por pessoas de carne e osso aqui na terra. Porque tem que ser carne e osso para batizar, né? Espírito não pode ser batizado, mas eles podem receber o batismo. Então, Joseph Smith falou para a mãe dele que existia esperança para o filho dele, o irmão dele que tinha falecido adulto, mas não se batizou. Ele acreditava em Deus. O nome dele é Alvin. Ele acreditava em Deus. Ele tinha muitos. Ele falou para Joseph Smith que não desistisse do propósito que Deus deixou para ele. Mas ele não tinha o batismo ainda. Então Deus revelou a Joseph Smith. E Joseph Smith deixou nessa igreja o batismo pelos mortos, o casamento eterno, né, o selamento para o casamento eterno. E aí foi seguindo, né? Depois Joseph Smith morreu, em 1844, Joseph Smith e Ryan, seu irmão, morreram na prisão. Eles estavam presos injustamente, e os homens maus, que não queriam que o reino de Deus fosse constituído aqui na terra, mataram Joseph Smith covardemente. Entraram e arrombaram as portas da cadeia e mataram Joseph Smith juntamente com seu irmão Ryan. Então, aí foi, né? E que a Brigham Young seguiu toda a igreja e até hoje seguiu levando toda a igreja, e até hoje foi trocando, né, de profeta, como temos hoje Russell M. Nelson, que é o profeta que guia a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu não estou dizendo que Deus não levantou nenhum outro líder. Apenas estou comentando o que Deus fez e o que Deus faz. Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Porque Ele é santo e é todo poderoso. Ele é o dono do universo. Ele criou a terra, criou os céus e todas as coisas. Então, eu vou agradecer a Deus agora por essa oportunidade de ter falado sobre Jesus Cristo, sobre os profetas dele, especialmente sobre Joseph Smith, Ryan, seu irmão, e sobre Brigham Young e todos os outros profetas que existiram aqui na terra. Abraão, né, nosso patriarca, nosso pai, e também principalmente por Jesus Cristo, né, que deu a vida dele por nós. Agradeço em nome de Jesus Cristo.